Essa imagem aqui representa um ser vivo que faz parte desse reino fungi, né? Que aqui é um cogumelo, inclusive um cogumelo venenoso, a amanita, né? É um cogumelo que não deve ser comido, porque ele tem substâncias muito tóxicas. A respeito disso que a gente está observando aqui, né? Esse fungo pluricelular, que é um cogumelo. Qual é a alternativa que está errada em relação às afirmações aqui sobre este reino, sobre esse ser vivo? Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Marquei a D. Letra D, existem espécies fotossintetizantes. Gente, fotossintetizantes quer dizer espécie que faz o quê? Fotossíntese, né? Que é o que as plantas fazem. As algas, né? Pluricelulares e unicelulares, nós vimos na aula passada, também fazem. Porque dentro das células possui a clorofila, que é um pigmento que está dentro do cloroplasto, que é um tipo de organela vegetal. Aqui, os fungos, eles não fazem fotossíntese, tá? Então, a letra D é a nossa resposta correta. Dizer que esse reino, esse ser vivo, tem espécie fotossintetizante, está errado, não está correto. Todas as espécies do reino fungi, eles são heterótrofos, não são autótrofos. Eles são heterótrofos porque eles absorvem do ambiente onde eles fazem parte os nutrientes necessários para a sobrevivência. Aí eu trouxe aqui exemplos de alguns outros seres vivos que fazem parte desse reino fungi, além do cogumelo, né? Nós temos cogumelos comestíveis e cogumelos venenosos, é exemplo desse. Mas nós temos também o bolô, né, ou o mofo, que a gente vê muito na cozinha, né? Eu acho que vocês já se depararam com algum alimento, tipo uma fruta, um pão, um biscoito, um bolo mofado, porque tem muito tempo que está ali, ele vai mofando. Aqui são fungos, tá? Filamentosos. Aqui em cima tem uns fungos unicelulares, sendo visualizado ao microscópio. São fungos que fazem fermentação, inclusive a gente utiliza em casa, é o fermento biológico, é um tipo de fungo, só que não faz mal ao corpo humano, esse sim faz mal, o bolô. E aqui embaixo a gente tem o orelha de pau, que é como se fosse um primo próximo aqui do cogumelo. Vocês já viram em alguma árvore, assim, algumas estruturas aparecendo com essa imagem aqui? Yeah. São fungos, gente, fungos pluricelulares, mas não são comestíveis. Professora, posso pegar? Não posso? Gente, na dúvida a gente não pega, né? Porque assim, a gente não tem certeza quais deles são venenosos, quais deles são tóxicos. Então, você não vai ficar se arriscando se vindo de teste de cobaia, né? No máximo, a gente chega próximo, olha e tal. E se tocar, o ideal é que lave as mãos antes de qualquer outra coisa, para poder não estar repassando nenhum tipo de substância. Então, aqui são exemplos de seres que fazem parte do reino fungi. E das características aqui, ó, todas, a única que não faz parte deles é dizer que são fotossintetizantes. Não, eles não são fotossintetizantes porque eles não fazem fotossíntese. Eles não possuem dentro das suas células a organela cloroplasto, que possui a clorofila que faz fotossíntese, que é encontrado nas plantas, né, e nas algas fotossintetizantes. O resto está tudo correto. São organismos eucarióticos, sim, porque as células dos eucariontes são células que possuem núcleo verdadeiro, têm a membrana nuclear, fazem parte do reino fungi, corretíssimo, né, que é o nosso tema central. Letra C diz que existem espécies desses aqui comestíveis, venenosas e outras alucinógenas, correto. Tem fungos que são comestíveis. Alguém lembra o nome de um fungo comestível que é usado na alimentação? A gente pode não comer, que não é muito nossa tradição aqui do Nordeste, mas deve lembrar algum nome. Alguém consegue lembrar? Algum cogumelo que é usado na alimentação? Vende às vezes no mercado na forma de conserva. Eu já vi. Champignon. Já ouviram falar de champignon? Já. Pronto, é um cogumelo. Ele é todo branquinho ou meio pardozinho, assim. Não tem muito gosto de nada, não. Eu já comi, para falar a verdade, não acho graça de nada. Talvez porque eu tenha comido ele em conserva. Os alimentos em conserva, ele perde o sabor natural, né? Mas por aí, mundo afora, a galera come ele in natura mesmo, né? É cultivado e é coletado, é comido como se fosse uma fruta, né? Talvez o sabor seja melhor. Então, tem espécies comestíveis, como exemplo do champignon, shiitake, shimeji, tem outros nomes lá. Tem outras espécies que são venenosas, que é o caso dessa aqui da imagem, esses vermelhinhos, chamados de amanita, são venenosos, podem levar à morte, não só pessoas como animais. E tem espécies que não levam à morte, mas se a pessoa ingerir, ela fica com alucinação, e por esse nome é chamado de espécies alucinógenas, porque tem substâncias tóxicas, como se fossem drogas, que deixa a pessoa meio grogue, né, meio zonza, assim, por alguns minutos ou horas, a depender da quantidade de ingestão, porque ela atua diretamente no cérebro, criando falsas ilusões, né? E tem gente que utiliza essas espécies alucinógenas como droga mesmo, tá? E faz uso.
Infelizmente, não é legal para o corpo. E a letra E também está correta, porque diz que algumas espécies podem ser saprófitas ou parasitas. Alguém sabe o que significa uma espécie de fungo ser saprófita? Já ouviram essa palavrinha? Não. Não. Então, é bom perguntar e é bom anotar, porque essas palavrinhas às vezes vêm na questão e às vezes você sabe a resposta, mas por não conhecer a palavra, acaba errando a questão. Uma espécie saprófita é aquela espécie que vai fazer a decomposição da matéria orgânica morta. Então, um animal, uma planta, um tronco que caiu, esses fungos aqui, eles se instalam nesses seres vivos que acabaram de morrer para ajudar na decomposição, tá? E parasitas são aquelas espécies que vivem à custa de outro, né? Por exemplo, a gente tem uma doença chamada de sapinho nas crianças, né? Frieira, no adulto, criança também tem nos pés, né? Algum de vocês já deve ter tido e coça bastante, pano branco, tudo isso são doenças causadas por fungos do tipo parasita, é aquele fungo que se instala em outro indivíduo, causa um certo dano, mas ele só sobrevive se ele tiver invadindo o organismo de outro ser vivo, é chamado de parasita. Por isso as outras alternativas estão corretas, e a letra D está errada, porque não tem espécie autótrofa, só tem espécies heterótrofa, que não faz fotossíntese, tá? Eles retiram o nutriente do seu ambiente, do habitat. Na questão 2, diz que os fungos são seres representados pelos cogumelos, leveduras, orelha de pau e vários tipos de bolores. São importantes na cadeia alimentar, pois constituem um dos agentes decompositores da matéria orgânica, que eu acabei de falar lá, os saprófitas, né? Sendo úteis também na alimentação humana, na indústria e na medicina. Sobre esses seres, podemos dizer corretamente que... Qual alternativa está correta, gente? A afirmativa. Eu botei E. São heterótrofos e aclorofilados, certo. E aí, se quem marcou alguma outra está errada, é exatamente a letra E, as meninas estão certas. A gente acabou de falar na questão 1 que eles não fazem fotossíntese. Se eles não fazem fotossíntese é porque não possui clorofila. Se não tem clorofila, é porque eles são aclorofilados. Eu já falei em aulas anteriores que esse azinho, antes de algumas palavras, não todas, é óbvio, né? Na biologia ele tem um sentido de negação. Então, seres clorofilados é seres que têm clorofila, ou seja, faz fotossíntese. Seres aclorofilados é que não tem. Se não tem clorofila, não faz fotossíntese. Então, eles não podem ser autótrofos, eles são heterótrofos. Heterótrofo por absorção do ambiente, ele retira do ambiente o nutriente ali, tá? As outras alternativas estão erradas. Tem alguma dúvida de alguma outra alternativa específica, gente? A gente pode seguir. Para não ter que passar uma por uma e demorar mais do que o tempo necessário. Se tiver alguma específica, vocês falem, tá? Professor, eu marquei a questão tal. Por que não pode ser essa? E eu vou discutir sobre aquela alternativa, tá? Na questão 3 diz, analisa as alternativas a seguir e marque aquela que indica o motivo pelo qual os fungos não podem ser classificados como pertencentes ao reino plantae, ou seja, das plantas. Por que que os fungos, apesar, há tempos atrás, né, inicialmente eles foram agrupados dentro do reino das plantas, só que depois foram retirados. Houve uma diferença aí no estudo. Por quê? O que é que vocês acham que eles são diferentes das plantas, que mereceram um reino próprio para eles? Eu botei letra A. Os fungos são organismos heterotróficos e por isso não podem entrar no grupo das plantas. Corretíssimo, tá certo, viu, Letícia? Então, os fungos, por ser heterótrofo, por nenhuma das espécies fazer fotossíntese, não tem o porquê ele participar do mesmo grupo do reino das plantas, sendo que é uma característica obrigatória de todas as plantas fazer fotossíntese, independente de que planta a gente esteja falando, inclusive as carnívoras, tá? A carnívora faz fotossíntese, a questão dela absorver nutrientes dos insetos e pequenos animais que pousam nas suas folhas é um extra, vamos assim dizer, mas a principal fonte de nutriente dela é a fotossíntese, tá? Então, todas as plantas, das pequenininhas, as mais evoluídas, que é o caso das angiospermas, a gente vai ver lá na frente, no segundo semestre, todas elas realizam fotossíntese, porque dentro das suas células possuem organelas que possuem clorofila e que faz todo o processo de fotossíntese com a incidência luminosa. As outras alternativas não podem ser porque fala que são organismos multicelulares, Nas plantas também temos seres pluricelulares. As plantas são seres pluricelulares, então não seria um critério para tirá-la do grupo das plantas. Dizer que os fungos são eucarióticos também não é um critério para tirar do grupo das plantas, porque as plantas também são seres eucarióticos. E lembre, seres vivos eucarióticos são aqueles seres vivos que têm célula eucarionte. O que é uma célula eucarionte? Célula que possui núcleo verdadeiro, tem a membrana nuclear.
Lembre que o único ser vivo que não tem núcleo verdadeiro, não tem membrana nuclear, que é chamada de carioteca, são as bactérias, reino Monera. Todos os outros seres vivos, tirando bactérias, são eucariontes, inclusive fungos e plantas. Então, esse não seria o critério para tirar o fungo dentro do grupo das plantas, certo? E dizer que são organismos parasitas também não é, tá? Não é um critério, até porque a gente também tem plantas parasitas. Então, a única característica aqui das alternativas que é exclusiva dos fungos e não está presente nas plantas é a letra A, heterotrófico, certo? Na quarta, tem aqui uma frase, a gente vai completar a frase com duas palavrinhas em ordem, a qual delas está em ordem corretamente, né, sobre os fungos. Então, tem assim, olha, fungos multicelulares ou pluricelulares é a mesma coisa, tá? Tem o corpo formado por um filamento delgado, ou seja, fino, chamado de quê? Como é o filamento fininho que forma a estrutura do fungo pluricelular, por exemplo, lá dos cogumelos? Quem lembra? Quem viu o assunto, né? O nome é hifa, tá? Então, essa estrutura, esse filamento fininho é chamado de hifa, e várias hifas juntas, ou seja, o conjunto destas hifas vai receber o nome de micélio, e por isso a nossa alternativa é letra A, tá? Quem respondeu letra A está correto. Quem botou letra D, professora, micélio e hifa, está errado, porque se você encaixa essa palavra micélio aqui e hifa aqui do outro lado, vai estar invertido, tá? A letra D está correta, o que está errado é a ordem. Aí eu trouxe essa imagem aqui para relembrar um pouco, imagens que tem lá no nosso material de apoio, que eu deixei lá disponível no PDF, e também tem na videoaula, né, que indiquei. Lembre de sempre assistir a videoaula, pessoal, porque tem explicação. Aqui eu não consigo explicar tudo da forma que gostaria, é tudo muito corrido, né? Então, às vezes eu passo muito rápido. Quem assistiu a videoaula, quem tentou responder, consegue acompanhar melhor essa minha aula. Agora, quem não pegou nada, às vezes fica um pouco difícil, a depender do assunto, porque eu passo muito rápido em algumas informações. Veja, aqui eu tenho um fungo pluricelular, um esquema bem simples, tá? De um cogumelo, que é um fungo pluricelular. A parte de cima que a gente observa, que está acima do solo, ou acima do tronco, porque tem deles que se instalam em troncos de árvores, né, que estão mortas, é o chamado de corpo de frutificação, ou corpo frutífero, vamos assim dizer, tá? Na parte de baixo, que está no solo, né, no substrato, onde ela está enraizada, parecem as raízes, né? Parece um enraizamento. Aqui é o micélio. Na verdade, o micélio é o conjunto de hifas. Aqui em cima também tem um micélio, só que aqui está mais organizado. Então, aqui as hifas, observa aqui, eu tenho um desenho amarelinho aqui mostrando dois tipos de hifas. Eu tenho esse filamento amarelo longo, lembra aqui, ó, fungos multicelular tem um corpo formado por um filamento delgado. Delgado quer dizer fino. O filamento fino pode ser assim ou assim. A hifa pode ser septada ou não septada, chamada também de cenocítica. Qual é a diferença? Cada pontinho desse é um núcleo. Cada núcleo representa uma célula, né? A gente sabe disso. Observe que na parte de cima, nesse de cima, nessa hifa septada, entre uma célula e outra tem uma estrutura que divide, como se fosse um compartimento, né, um tracinho, né, ela está bem divididazinha. Essa aqui de baixo, os núcleos, você observa que não tem uma estrutura que divide entre uma e outra, elas são lisas. Enquanto essa tem a divisão, essa aqui não tem, mas todas são hifas. Várias hifas, essas hifas estão aqui embaixo. Aí. Quando elas se organizam em conjunto, formam o que a gente chama de micélio, e esse micélio vai se organizar mais ainda para formar essa parte de cima aqui do corpo de frutificação, tá? É o cogumelo que a gente conhece. Tá? É porque aqui a gente está analisando de maneira microscópica, né? O que a gente vê, os nossos olhos enxergam, é só o todo formado. A gente não consegue enxergar essas estruturas porque elas são microscópicas, precisaria observar ao microscópio. No reino fungi, é possível encontrar representantes multicelulares e unicelulares. Entre os organismos indicados a seguir, marque a alternativa que apresenta um exemplo de fungo unicelular. Cogumelo, levedura, bolor, orelha de pau. Qual desses aqui é unicelular, gente? O que você acha? Eu botei letra B. Letra B, levedura. Alguém colocou outra alternativa? Todos concordam com Letícia. Letra B. Bora, gente, participando. Oi, Naeli? Coloquei a B também. Colocou B, certo. E as meninas estão corretas. Levedura é um tipo de fungo unicelular. Quem falou, Maria Eduarda? Foi. Você botou o quê, Maria Eduarda? B. Ótimo, acertou também. Veja, gente, as leveduras é um tipo de fungo unicelular. Se é unicelular, eu não vou conseguir enxergar
com os meus olhos, que a gente chama de a olho nu, né? A gente precisa de um auxílio de um equipamento chamado de microscópio, tá? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é um conjunto de várias leveduras, elas estão juntinhas, formando uma colônia. Cada pontinho, cada bolinha dessa é uma célula, é uma levedura, que a imagem está ampliada em várias vezes, em milhares de vezes. É um fungo chamado, do tipo levedura, chamado Saccharomyces cerevisiae. Vocês têm muito isso em casa, vocês nem sabem. Na verdade, esse tipo de fungo aqui, alguém sabe onde a gente encontra isso aqui na cozinha da gente? Que tipo de alimento a gente tem a presença desses fungos do tipo levedura? Já tiveram a curiosidade? Tem gente que come aqui todo dia isso, nem sabe, que está comendo fungo. Hein, Letícia? É o que, professora? É o fermento biológico. Ah. Vocês já viram... eu não botei a imagem aqui atrás, não. Peraí. Já viram... tem um fermento químico, né? E tem um fermento biológico. Se vocês olharem quem tem em casa, né? Quem não tem, quando você for na mercearia, no mercadinho, tem a curiosidade de passar por aquele corredor que tem a parte dos bolos e doces. Aí tem uns sachês pequenininhos, ou tem uns potinhos, né? E tem lá, fermento biológico. Aí, se vocês procurar bem, vocês vão encontrar em alguma parte da embalagem, bem escrito, pequenininho mesmo, esse nome científico, Saccharomyces cerevisiae, que é o nome científico desse tipo de fungo. Esse fungo, quando ele entra em contato com algumas substâncias, como é o caso do carboidrato, né, que a gente utiliza muito para crescer massa, qual é a finalidade de um fermento? Render o alimento, né? Deixar ele bem grande, né? Um bolo grande, um pão, ficar mais fofinho possível, né? E essa é a ideia, gente, do fermento, quando a gente utiliza. Essa é a ideia, mas tem vezes que sola. Tem vezes que sola, mas a culpa não é do fungo, viu? A culpa aí foi do processo. Mas veja, esses fungos aí, quando eles entram em contato com um carboidrato, que é um tipo de açúcar, né? A exemplo da farinha de trigo presente nesses alimentos a qual ele é levado, em contato, vai acontecer um tipo de reação química, aí a gente teria que ter uma ajuda aqui de Gênesis, é um tipo de reação química que faz com que ele libere gás carbônico na hora que ele está assando lá no forno. Esse gás carbônico, como todo gás, ele tende a se expandir. O gás, ele gosta de ganhar espaço, né? Ele é espaçoso, é folgado, né? E o que acontece? Quando as bolinhas de gás carbônico estão sendo produzidas lá dentro da massa, enquanto ela está assando, ela vai querer se expandir, só que a massa está pesada, está prendendo aquele gás. Então, o que é que ele faz? Ele começa a empurrar a massa. E aí vai formando aqueles buraquinhos que a gente vê no bolo, quando a gente corta, no pão, por menor que seja. Aqueles espacinhos, aqueles buraquinhos, na verdade, são falhas que foram formadas pelo gás carbônico na hora que ele estava sendo formado, liberado pelo fungo. O fungo vai morrer no processo, óbvio, né? E vai dar origem a esse gás carbônico, que tem que ser liberado durante o processo de cozimento, de assar, né? Vamos assim dizer. E aí, na hora que o gás está saindo, ele vai empurrando a massa, que faz aquele processo legal que a gente conhece como inchar e crescer e render bastante o alimento. Exceto quando acontece um processo inverso, né, Luiz? De acabar solando o bolo, mas a culpa não foi do fungo. A culpa, às vezes, é porque abre demais, ou tirou antes do tempo, não preparou da maneira correta os ingredientes. Mas a levedura, esse tipo de levedura aqui, ela é muito usada na nossa alimentação e não faz mal à nossa saúde. Tem outras leveduras utilizadas no processo de fabricação de bebidas, é o exemplo da cerveja, do vinho, tá? Então, tem uns fungos do bem, que traz benefício à nossa indústria, né, alimentícia, e elas são utilizadas o tempo todo. Letícia, quer falar alguma coisa? No caso, mas se usar muito dele, não fica doente, não? Não, ele não causa nenhum tipo de problema para o nosso corpo. Você só não vai usar ele diretamente, tipo, botar na colher e engolir, porque não faz sentido. Vai fazer isso para quê? Certo? No máximo que você pode ter um mal-estar por excesso de gases, vamos assim dizer, porque a reação dele quando entra em contato com algum substrato orgânico é reagir e produzir gás carbônico. Mas eu nunca vi relato de ninguém que pegou esse tipo de fungo e botou na colher e comeu, porque ninguém tem vontade de comer, de ingerir diretamente o fermento, né? Eu nunca tive vontade. Alguém aqui já teve vontade de pegar fermento e comer diretamente? Mesmo que você adicione muito no alimento, quando ele passar pelo processo de cozimento ou assamento lá dentro do forno, esses fungos eles vão morrer. Eles não vão sobreviver, né? Eles morrem em troco de dar esse benefício para a gente, que é o alimento grande, que render bastante. Porque para ele produzir
o gás carbônico, ele precisa fazer todo esse processo de reação química e ele vai acabar morrendo no final das contas, tá? Gente, essas leveduras que eu citei aqui é utilizada em casa, mas lembre que tem outros tipos de leveduras, que são fungos unicelulares, usados também na produção de alimentos e bebidas, tá? Que eu também citei no material e tem no vídeo também. Os outros exemplos, que está na letra A, C e D, são exemplos de fungos pluricelulares, por isso não pode ser nossa resposta. Então, cogumelo, já falei um pouquinho sobre ele, esses dois aqui são comestíveis, que é o cogumelo champignon, também chamado cogumelo de Paris, tem o shiitake, muito usado também na culinária de alguns locais. Esse aqui é o venenoso. O bolor, né, que a gente vê muito no alimento em casa, por exemplo, laranja. Às vezes eu compro laranja aqui, esqueço de consumir e fica lá. Quando eu vou ver, tá toda manchada. Isso aqui é fungo, gente. Da onde vem esse fungo, professora? Do ambiente, porque os fungos, eles liberam esporos que eles ficam sobrevoando e a depender de onde ele caia, né, são microscópicos, a gente não enxerga. Se ele cai em um ambiente que tenha nutrientes, que é o caso da laranja, que obviamente que ele vai se reproduzir em grande quantidade. E não é indicado utilizar na alimentação, pão, bolo, fruta, qualquer uma que tenha fungo, porque pode causar problemas intestinais, né? Eles também se instalam em alguns lugares da casa, né, gente? Agora, na época de inverno, a gente vê muito isso em casas que não pega muito sol. Então, na parede, no fundo do guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa, você vai ver, às vezes, tá lá no cantinho as roupas cheias de mofo, um sapato, um cinto, uma bolsa que não usa há muito tempo. Eu acho que já aconteceu isso com vocês, né? De ter essa situação aqui em casa, tá? E aí, o que é que faz? Um dia que abre sol, aí a mãe bota, né, do lado de fora as coisas que estava tudo guardado em casa, que não usa muito. Bota pegar um solzinho, as almofadas, porque o sol, o calor e sol mata os fungos, principalmente esse tipo de fungo aqui, ó, tá, que eu tô falando, o bolor, tá? Eles não suportam alta temperatura e luminosidade. Normalmente eles se desenvolvem em ambientes que tenha muita umidade, por isso que agora na época de inverno é muito comum, muita umidade e pouca luz, que é tudo que a gente tem agora no inverno. Tem menos sol, né? Mais umidade e pouco calor. E aí é um ambiente propício para que os fungos se proliferem. Aqui Professor, eu tenho... Oi, quem falou? limo é considerado fungo? Oi? Limo é considerado... Não é fungo. O limo aí, ele tá na categoria lá das algas, tá? É diferente. E não faz mal assim, tipo, se você topar, não vai fazer mal, né? Mas é meio nojentinho, né? Quando você topa assim, é meio viscoso, né? Mas não é um fungo, não, tá? Tá dentro lá do grupo do reino protista, o grupo anterior que a gente estudou na aula passada. E aqui eu tenho a orelha de pau, do lado de cá, que também é pluricelular. Todos eles são pluricelular. A questão eu queria o exemplo de fungo unicelular. Gente, a 6 é bem interessante, que eu acho que vocês já se depararam com isso em casa, eu acabei de citar isso um pouco também, né? A questão 6 diz o seguinte, que a falta de espaço, problemas de armazenamento e umidade, esses foram os 3 fatores que levaram ao descarte de 20 mil dos 35 mil livros da Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Nenê, em Ponta Grossa, lá no Paraná. Depois de 2 laudos, que comprovaram a existência de fungos nos livros, todos os exemplares contaminados serão incinerados, ou seja, serão queimados. Não tem como retirar esses fungos das páginas, tá? E aí, para não acabar contaminando outros livros, e principalmente as pessoas que ali passam, aí eles resolveram incinerar. Isso aqui foi um texto extraído lá da internet. Que outro fator que possibilitou o crescimento dos fungos no interior dessa biblioteca foi a disponibilidade de quê? Qual foi a alternativa que vocês marcaram, gente? Eu marquei a C. Letra C, matéria orgânica fornecida pelas próprias páginas dos livros, a qual é necessária para a sobrevivência desses organismos, visto que os fungos são seres heterotróficos. Correto, Letícia, é isso mesmo. Veja, para que um fungo ele se prolifere, ele se reproduza, né, e aumente sua quantidade populacional no ambiente, ele precisa de alguns fatores. Primeiro deles eu já falei na questão 5, umidade, tem que ter umidade, ou seja, água em forma de vapor, não precisa ser água líquida, tá? Umidade, tem que ter pouca luz, não tem que ter incidência luminosa. E isso tudo a gente tem na biblioteca. A biblioteca normalmente é um espaço fechado, não recebe luminosidade, tem umidade, principalmente se for de ambiente próximo a litoral. Só que, além disso, ele tem que também ter outro quesito, que é isso que a questão fala. Ele tem que ter matéria orgânica. Matéria orgânica é substância orgânica que vai servir de alimento para ele. Lembre que os fungos eles não fazem fotossíntese, né? Senão, eles precisariam de luz.
E tudo que ele quer menos quer luz, o bolor, né? Então, a matéria orgânica está lá nas páginas do livro. De que maneira, professora? Página de livro. Papel. É feito de quê? Hein, gente? As folhas, papel, de livro, de caderno, de tudo. É feito de quê? Fabricado a partir de quê? Alguém sabe? Da árvore, né? Da Árvore. árvore, certo. Isso mesmo, tá indo bem. Árvore é um ser vivo, né? Ele é retirado lá do tronco. Tem celulose, que é um tipo de substância orgânica que está presente nos vegetais. Então, essa celulose está lá presente nas páginas do nosso livro, nossos cadernos. A gente só não faz uso como fonte de alimento, mas ela vai servir como fonte de alimento para outros seres vivos, que é o exemplo dos fungos. Então, aquela celulose que está impregnada ali na folha, que tá guardadinha ali, porque participou do processo de fabrico do livro, do caderno, seja lá do que for, vai servir de alimento para esses fungos, tá? Não vai servir de alimento para um animal, para uma planta, mas para os fungos serve. Então, os fungos encontram o ambiente perfeito dentro de uma biblioteca. Umidade, pouca luz e muita matéria orgânica. Para eles fazem a festa, tipo uma festa open bar, eles se divertem, comem, bebem, até dizer chega. De maneira bem aleatória, viu, gente? Bem... Deixa eu ver aqui uma mensagem que colocou. A Ivani botou que tem alguns rachixe aqui guardáveis eles dentro da gaveta, que era escura. É isso mesmo, Monique. Se você botou dentro da gaveta, a gaveta é escura, não recebe luz. A umidade que está no ambiente, a gente vive num ambiente que é úmido, principalmente agora na época de inverno, aí ele encontrou ambiente favorável lá, para ficar cheio de mofo. Com certeza uma célulazinha de mofo se impregnou ali e ali se multiplicou. Aí tem que limpar, tem que tirar, colocar no sol, pegar luz, pegar vento, né? Se possível, a depender do objeto que seja contaminado, se for um objeto, né, como é o caso de um cinto, uma bolsa, uma coisa, você passa um pano úmido, né, para retirar o excesso, lavar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá, gente? Porque os fungos, eles se proliferam demais, muito rápido, esses mofos, assim. E quando é alimento, infelizmente, tem que ser descartado. Não dá para cortar aquele pedacinho de bolor, vou cortar esse pedaço do pão e vou comer o resto. Porque lembra aquele desenho que eu coloquei na questão anterior, das hifas que se impregnam na parte de baixo como se fossem raízes? Então, no alimento é a mesma coisa, só que a gente não vê, a gente só vê a parte de cima. Então, aquela área que está manchada, aquele pedacinho, não significa dizer que embaixo também só tem aquele pedaço. Embaixo, que é a parte não visível, pode estar impregnada em várias áreas que ainda não está visível. E você acaba podendo comer e se contaminar, ter uma indigestão, ter um tipo de infecção alimentar, que não é legal. Deixa eu ver outra mensagem. Sim, Evani, os pauzinhos, desculpa, eu esqueci de comentar. Os hashi são aqueles pauzinhos que o pessoal come, né? Comida chinesa, japonesa. Eu não sei utilizar hashi, viu? Eu vou logo dizendo. Meu negócio é garfo e faca. Hashi eu não sei, até porque eu não gosto de comida oriental. Eu não gosto mesmo, já tentei, não tem jeito. E é feito de bambu, né? Correto. Lembre que o bambu é uma planta, né? Então ali é matéria orgânica para o fungo se proliferar. Ele tem umidade, tem calor, tem baixa luz, e tem a matéria orgânica que é do bambu, que faz parte do haxiz. E aí, para ele, está perfeito. Para ele se proliferar, você tem que, de vez em quando, tirar, lavar ou passar um pano úmido, deixar um pouquinho no vento, pegando uma claridade para poder evitar de ter esse tipo de contaminação, viu? Na questão 7 tem, além de serem utilizados como alimento, os fungos são utilizados na indústria farmacêutica também. Então, a indústria alimentícia faz uso de fungos, a exemplo do fungo que é utilizado para fermento, fungos, né, que são utilizados durante a fabricação de cerveja, de vinhos, bebidas fermentadas, utiliza-se muito fungo, tá? E a indústria de farmácias, né, que fabrica medicamentos, a indústria farmacêutica, também utiliza alguns fungos. A penicilina, fabricada a partir de um fungo do gênero penicílio, é importante o quê? Vai fabricar que tipo de medicamento? O penicílio fabrica penicilina. E penicilina é o quê? Antibiótico, antitérmico, anti-inflamatório, anticonvulsante ou anti-hemorrágico? O que vocês marcaram? Eu botei antibiótico. Exato, meninos espertos, estão acertando. Letra A, corretíssimo. Antibiótico, inclusive foi descoberto por acaso, viu? Quem não conhece a história da penicilina, é bom dar uma verificada aí na internet, que tem uns videozinhos bem interessantes. A penicilina foi descoberta por Alexandre Fleming, ele era um pesquisador, estava no laboratório e saiu de férias e deixou os materiais de laboratório dele na bancada e deixou uma plaquinha de vidro, que a gente chama de placa de Petri, com algumas bactérias no meio de cultura, né, com o ambiente que elas sobrevivem, para se alimentar e sobreviver e se reproduzir.
e ele deixou aberta. Quando ele voltou, ele percebeu que algumas bactérias, as áreas onde as bactérias estavam mortas, e tinha uma estrutura nova, visual, que ele foi observar com mais detalhe e viu que era fungos. Alguns fungos, sem querer, caíram ali naquela área onde tinha as bactérias e acabaram matando as bactérias. E aí ele foi estudar com mais detalhe tudo aquilo e descobriu que se tratava de um fungo chamado do gênero Penicillium. E quando ele estudou bem esse fungo, ele percebeu que esse tipo de fungo fabrica um tipo de substância chamada de penicilina, que é letal para as bactérias. A partir daí, a indústria farmacêutica se apropriou dessa informação e começou a fabricar os antibióticos, né, para matar bactérias. E aí, hoje em dia, tem vários tipos de antibióticos com várias, né, marcas diferentes, mas foi a partir dele. Então, se você toma antibiótico, se um médico prescreve, porque antibiótico só pode tomar sob prescrição médica, significa dizer que você tem que matar uma bactéria que está infectando seu corpo, seja uma infecção de garganta, ou uma infecção, sei lá, urinária, alguma coisa assim, certo? Mas lembre, antibiótico é medicamento que mata bactéria, e o primeiro antibiótico foi fabricado a partir de um fungo, ok? A nona, acho que é a última, ou penúltima, não sei. Todos os itens abaixo indicam uma importância ligada à atividade de fungos, exceto a qual? Qual dessas atividades aqui não tem a ver com atividade ligada a fungos? Qual delas, gente? Fungos podem causar doença chamada de micose, sim ou não? O que vocês acham? Hein, gente? Alô, alô? Sim. Sim. Eu falei lá no iniciozinho, temos doenças chamadas tipo micose, como exemplo, frieira, pano branco, sapinho, que dá muito na boca das crianças, dos bebês, né? São tudo chamados, são doenças do tipo micoses. Toda micose é doença causada por fungo, tá? Então não pode ser essa aqui, né? Ele está querendo, exceto, qual dessas alternativas aqui não tem a ver com os fungos? É a questão da letra E. Produção autotrófica de substâncias orgânicas para consumo de outros seres. Essa frase toda bonitinha que falou aqui quer dizer, em trocando em miúdos, o seguinte: quer dizer que os fungos fazem fotossíntese, sim ou não? A gente sabe que não. Fungo não faz fotossíntese. É isso que a questão está querendo dizer. Só que ele trouxe a afirmativa escrita de outra maneira, toda bonitinha, rebuscada, só para enrolar um pouquinho vocês. Mas no final das contas, está querendo dizer isso. Que os fungos faz produção autotrófica, ou seja, faz fotossíntese? Não. Qualquer questão que diga que fungo faz fotossíntese, você marcar como errada. Não pode. Não